Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado da Educação, Diretoria de Ensino, Região de Mogi-mirim. Regina Nava Santos, dirigente regional de ensino. É na paz e na confiança que as melhores conquistas acontecem. ATPC formativa, língua portuguesa, ação MMR, gestão em foco. Olá, eu sou a supervisora Jussara Bandeira, já estive com vocês em várias formações presenciais e agora por aqui. Gostaria de compartilhar com vocês uma frase que eu tenho sempre presente do Rubem Alves, quando ele diz que esperança é alegria a despeito de, né? Então, a despeito de, apesar dos momentos difíceis que estamos passando, momentos nunca experimentados, sequer imaginados por nós, continuamos aí, inspirando, aprendendo e também promovendo aprendizagens. Então, o meu convite para que estejam conosco nesta formação de língua portuguesa, onde adquiriremos novos conhecimentos ou aprimoraremos os que já temos. Enfim, toda aprendizagem é sempre bem-vinda e é muito bem-vindo o trabalho que os professores já têm realizado em cada sala de aula e agora de uma forma virtual. Tudo privilegiando a aprendizagem dos nossos alunos. Muito obrigada. Professoras coordenadoras do Núcleo Pedagógico da Disciplina de Língua Portuguesa: Fátima Lucy Bisigato, Silvia Helena Soares. ATPC formativa Língua Portuguesa, ação MMR. Formação para professores que ministram aulas de língua portuguesa no ensino fundamental, anos finais, 7º, 8º e 9º anos. Assunto: estratégias de leitura e produção de texto alinhadas ao currículo paulista. Olá, professores! Eu sou a professora Silvia, PCNP de Língua Portuguesa, na Diretoria de Ensino, junto com a Fátima Lucy também. E é com muito prazer que eu estou aqui nessa ATPC formativa, falando um pouquinho com vocês. Nessa ação formativa do MMR, nós falaremos sobre as estratégias de leitura. Sabemos que a leitura é um conteúdo muito importante, não apenas na vida escolar das pessoas, mas também em toda a vida social da pessoa, porque a leitura, ela não existe só na escola, a leitura existe em todo o contexto da vida de um indivíduo. Para isso, nós utilizaremos o livro Estratégias de Leitura, da Isabel Solé. Este livro, ele foi enviado para todas as escolas há alguns anos atrás. Esclareço que as abordagens que nós faremos aqui são alguns recortes que nós achamos pertinente levantar uma discussão pedagógica com vocês, tá? Incentivo quem tiver condições, quem tiver o livro na escola, né, que numa outra oportunidade faça a leitura desse livro. É uma leitura muito valorosa para o nosso trabalho em sala de aula. Eu também quero comentar com vocês que, apesar da formação ter como público-alvo os professores de língua portuguesa, ela ficará gravada. E eu gostaria de sugerir aos professores coordenadores, diante da pertinência do conteúdo leitura e dos assuntos que nós trataremos aqui,
Depois de ver, de conhecer o conteúdo do vídeo dessa TPC formativa, que utilize esse vídeo, né, essa formação, também com os demais professores nos pontos que vocês acharem pertinentes, porque a leitura, ela não é apenas exclusividade da língua portuguesa, mas nós sabemos que a leitura, ela perpassa de uma maneira ou de outra em todas as disciplinas. Eu gostaria também de sugerir aos professores que me acompanharão agora nessa TPC formativa, que fizesse algumas anotações das reflexões propostas e se sintam à vontade de deixarem suas percepções, seus comentários, suas observações embaixo, aí nos comentários do vídeo. Na medida do possível, nós faremos um outro vídeo esclarecendo, se for o caso de alguma dúvida, fazendo alguma pontuação sobre algum aspecto que tenha surgido dúvida, e também podemos complementar essa ação. Eu prezo muito pelos comentários dos professores e, na medida do possível, nós vamos criando um canal de comunicação saudável para todos nós, né? Infelizmente, essa formação ela não pôde ser presencial, como nós havíamos previsto, mas ela está acontecendo de uma maneira possível para alcançar a todos. Então, eu já deixo o meu abraço, o meu agradecimento e que nós tenhamos uma boa formação. Pensando a leitura. Aqui nós trazemos algumas questões, algumas reflexões para nós pensarmos a leitura antes de entrar no conteúdo propriamente dito. Então, nós sugerimos que, se for da sua vontade, pegue um bloco de notas, um caderno ou mesmo uma folha de papel sulfite para você anotar as suas impressões. Professor, para você, o que é a leitura? De acordo com o seu conhecimento e experiência, em quais momentos nós realizamos a leitura? Você vê a leitura como um processo? Se sim, o que envolve esse processo? Qual a funcionalidade da leitura para o indivíduo como um todo? Em sua opinião, a leitura pode ser ensinada? Como? Quando eu estava lendo, ou melhor dizendo, relendo o livro Estratégias de Leitura da Isabel Soler, me ocorreu um desejo: verificar nas demais disciplinas que compõem o currículo paulista, anos finais do ensino fundamental, quais seriam ou se existiam habilidades específicas de leitura nas diversas disciplinas. Então, o que eu fiz? Eu peguei o arquivo do currículo paulista anos finais, todas as disciplinas que compõem, e fui verificando o quadro das habilidades de todas as disciplinas, para verificar quais seriam ou se havia alguma habilidade específica de leitura nas diversas disciplinas. Porém, a única disciplina que traz realmente o verbo ler
para ser desenvolvida uma habilidade de leitura no decorrer do ensino fundamental anos finais é a disciplina de matemática. Foi a única disciplina que eu encontrei. Mas eu percebi também que nas demais disciplinas, mesmo elas não trazendo uma habilidade específica de leitura para ser desenvolvida com os alunos, muitas das habilidades que essas disciplinas precisam desenvolver nos alunos, elas de uma maneira indireta abordam a leitura. E eu trouxe algumas dessas habilidades aqui. Porém, aqui no quadro, eu coloquei apenas o verbo inicial da habilidade, porque senão era muita habilidade e inclusive às vezes o verbo é o mesmo que já inicia outra habilidade, porém no decorrer a gente vê que é outra habilidade, no decorrer da leitura a gente vê que é outra habilidade. Então isso aqui, por que eu achei interessante trazer isso aqui? Porque as outras disciplinas, mesmo elas não tendo habilidades específicas de leituras para serem desenvolvidas, elas precisam da realização da leitura para as demais habilidades serem desenvolvidas. E eu achei interessante trazer isso porque é uma maneira de ilustrar mesmo como a leitura perpassa por todas as disciplinas. Apesar dela ter um enfoque mais pontual, mais amplo, no ensino mesmo da questão de ler e na questão da leitura em língua portuguesa, todas as disciplinas, de uma maneira ou de outra, precisam lançar mão da leitura para que as suas disciplinas, as suas habilidades sejam devidamente desenvolvidas. Então agora eu vou ler os verbos que são contemplados nessas diversas habilidades: ler, analisar, aplicar conceitos, argumentar, avaliar, caracterizar, categorizar, classificar, comparar, compilar ideias-chaves, compreender, elaborar, escolher, estabelecer relações, exemplificar, explicar, explorar, formular questionamentos, identificar, interpretar, investigar, justificar, conceituar, concluir, construir projetos, contar, debater, demonstrar, descrever e contextualizar, descrever, diferenciar, discutir, distinguir, localizar, observar, ordenar, pesquisar, planejar, propor, reconhecer, registrar, relacionar, resolver, selecionar. Observem. Se nós analisarmos especialmente esses verbos que trazem uma habilidade por trás, nós não vemos nenhuma habilidade direta de ler, mas nós percebemos que a leitura, que o ler está implícito, pois como que eu vou explicar se eu não fizer uma leitura? Seja ela qual for a leitura, seja a leitura de uma obra de arte, seja a leitura de um gráfico, seja a leitura de um trabalho científico,
Então, a leitura perpassa por todas as disciplinas. A leitura perpassa por muitos momentos de nossa vida, principalmente de nossa vida escolar, no momento em que nós estamos na escola, ou mesmo a leitura da vida, na sociedade. Parte 1. O que é ler? Nesse momento, nós entraremos em algumas considerações que a autora Isabel Soler traz em seu livro Estratégias de Leituras sobre o ato de ler. Então, reflitam um pouco comigo. O que é ler? Isabel Soler nos traz que a leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto. Neste processo, tenta-se satisfazer os objetivos que guiam sua leitura. Vamos atentar aqui. Processo de interação entre o leitor e o texto. O que nós podemos entender disso? O que nós entendemos disso? Para se ter uma leitura, então, eu preciso interagir com o texto? Eu, leitor, eu, leitora, preciso interagir com o texto? E de que maneira que essa interação ocorre? Continuando, neste processo, tenta-se satisfazer os objetivos que guiam sua leitura. Toda vez que nós realizamos uma leitura, nós temos necessariamente objetivos a serem satisfeitos, a serem atingidos? Se sim, quais podem ser esses objetivos? De que forma que eu pontuo ou elenco esses objetivos? E para que eu interaja com o texto e para que eu tenha objetivos que vão guiar a minha leitura, que tipo de leitor eu sou? Ou que tipo de leitor que eu deveria ser? Qual é o meu comportamento enquanto leitor? Isabel Soler também aqui traz que isso são características de um leitor ativo, pois o leitor ativo é o leitor que processa e examina o texto. Pois bem, será que eu, enquanto leitora, sou uma leitora ativa? Que tipo de leitora que eu sou? Como podemos, ao longo dos anos, enquanto professores, com todos esses alunos que ano após ano estão sendo orientados por nós para ser um bom leitor, para fazer uma boa leitura, até que ponto que eu consigo incentivar que esse leitor, que esse estudante seja um leitor ativo? Quais são as características que eu preciso saber para que esse estudante que hoje está
nos bancos acadêmicos, seja um leitor ativo. E continuando, Isabel Soler traz um pouquinho da necessidade de um objetivo também para guiar uma leitura. O objetivo para que se leia um texto, ou seja, a leitura de um texto sempre aponta para uma finalidade. Sendo assim, então nós lemos para as mais variadas situações e finalidades. De todas as leituras que nós já realizamos até agora, seja para estudar para concurso, seja para estudar para passar na prova quando nós éramos estudantes, seja para ler um artigo num jornal, seja para ler um livro, seja para ler um texto para os alunos. Quais foram as intencionalidades mais recorrentes das leituras que nós realizamos até agora? Quais foram os objetivos? Salienta-se aqui que a interpretação que nós, leitores, realizamos dos textos que lemos depende em grande parte do objetivo de nossa leitura. Quais são, de fato, os objetivos que estão por trás de uma leitura? A quem ou para quem esses objetivos servem? Para toda leitura é necessário ter um objetivo. Os objetivos da leitura são elementos que devem ser levados em conta quando se trata de ensinar as crianças a ler e a compreender. Pois bem, como ensinar as crianças a ler e a compreender com objetivos pautados em uma leitura ativa e com significado? Quais seriam as características que as crianças deveriam ter para que elas aprendessem ou aprendam a ler e a compreender a leitura que realizam? É possível formar um leitor ativo? É possível formar aquela criança, aquele estudante que está nos bancos acadêmicos em um leitor ativo, em um leitor realmente que compreenda o cerne da questão ou do texto lido? Quais são ou seriam as condições básicas para formar um leitor ativo que compreenda devidamente ou que elenque devidamente os objetivos de uma leitura, para que de fato a sua leitura seja uma leitura que tenha valido a pena? Para que essa leitura seja uma leitura significativa para ele no momento? Isabel Soler afirma que o leitor constrói o significado do texto. O significado
que um escrito tem para o leitor é uma construção que o texto, os conhecimentos prévios do leitor que o aborda e seus objetivos, levando em consideração as especificidades do texto e do gênero. Conhecimentos prévios. Como ativar os conhecimentos prévios nos estudantes quando vamos propor a eles a leitura de algum texto ou de algum livro? Como ativar esses conhecimentos prévios? Todos os estudantes possuem conhecimentos prévios? Se sim, os estudantes têm consciência disso? Se não, como podemos nos organizar para que os alunos obtenham conhecimento de seus conhecimentos prévios? Quando um estudante faz a leitura de um texto, ele tem consciência ou conhecimento das especificidades do texto que ele está lendo? Ele conhece o gênero textual cujo texto ele está lendo? Vale ressaltar que, salvo algumas exceções, a leitura sempre envolve a compreensão do texto escrito. Desta maneira, na perspectiva interativa adotada neste livro, podemos afirmar que a leitura é o processo mediante o qual se compreende a linguagem escrita. Perspectiva interativa. Lá, num outro momento, logo no início, no primeiro slide, temos que a leitura é um processo de interação. E aqui nós temos a perspectiva interativa que foi adotada neste livro. Pois bem, essa perspectiva interativa, ela traz o texto com suas formas e conteúdos, e o leitor, com toda a sua experiência de leitura, com todo o seu conhecimento, ele vai aplicando, ele percebe quais são as características daquele texto que ele está lendo, ele percebe o vocabulário que está naquele texto, e isso vai dando condições para que ele compreenda o texto. E à medida que ele vai fazendo essa leitura e vai percebendo que aquele texto conversa com ele através do conhecimento que ele já adquiriu durante sua experiência de leitor, de estudante, ele percebe que há uma interação. Ele percebe que o texto está trazendo informações a ele e que isto está agregando ao seu conhecimento. Por isso que a afirmação logo mais abaixo, a leitura é o processo mediante o qual se compreende a linguagem escrita. Pois bem,
se ter uma leitura, então, é necessário ter algum conhecimento prévio para que essa compreensão da linguagem escrita se dê? Para ler, é necessário dominar as habilidades de decodificação e aprender as distintas estratégias que levam à compreensão. Pois bem, quais seriam ou são essas habilidades de decodificação? E quais seriam ou quais são essas distintas estratégias que levam à compreensão? Os alunos, os estudantes que nós temos hoje nas diversas salas de aula que nós trabalhamos, eles possuem já ou eles já desenvolveram algumas dessas habilidades? Se sim, o que nós podemos fazer para aperfeiçoar essa leitura com os estudantes? Se não, como que nós podemos colaborar para que essas habilidades sejam desenvolvidas adequadamente com esses alunos? Se nós temos os dois grupos de alunos, de estudantes em nossas salas, como que nós podemos trabalhar com essa diversidade, precisando incentivar mais os alunos que já têm essas habilidades desenvolvidas, porém não deixando, não esquecendo os alunos que ainda precisam ter uma atenção maior para dominar essas habilidades. Como que podemos trabalhar com esses dois grupos numa mesma sala? Quais devem ser os planejamentos que envolvem a leitura? Assumir o controle da própria leitura, regulá-la, implica ter um objetivo para ela, assim como poder gerar hipóteses sobre o conteúdo que se lê. Assumir o controle da própria leitura, além de significar ter um objetivo, significa também ter autonomia para ler, pois se eu tenho autonomia para realizar uma leitura, eu consigo assumir o controle dessa leitura. Sendo assim, como nós, professores, podemos colaborar para que as crianças ou os estudantes desenvolvam o controle da sua própria leitura e que assumam, de fato, uma leitura cada vez mais adequada aos seus objetivos. E de que maneira ou como gerar hipóteses sobre o conteúdo que se lê está relacionado a uma leitura independente ou a autonomia de um leitor. Tudo isso tem a ver com um leitor ativo? Seriam essas também algumas das características de um leitor ativo?
Vamos retomar agora uma reflexão que fizemos lá no início da formação. A leitura é um processo? Se é, o que envolve esse processo? Pois bem, já vimos que a leitura é um processo. E o que esse processo deve garantir? É o que veremos agora. O que você acha, professor? Que o processo da leitura deve garantir para o desenvolvimento, para a formação de um leitor ativo, competente e que compreenda o texto que ele está lendo ou o livro que ele está lendo, ou os diversos artigos, as diversas leituras que ele vai realizar na vida. O que esse processo de leitura deve garantir? Processo de leitura deve garantir que o leitor compreenda o texto. Deve garantir também que construa uma ideia, que elabore uma ideia sobre o seu conteúdo. Precisa garantir também que extraia do texto o que lhe interessa em função de seus objetivos. Então, olha, o leitor precisa compreender o texto, ele precisa construir uma ideia sobre o seu conteúdo. Então, compreender, construir e também o leitor precisa extrair do texto aquilo que lhe interessa em função de seus objetivos. Se ele conseguir no momento de leitura, compreender o texto, construir uma ideia acerca do conteúdo e extrair desse conteúdo o que lhe interessa, ele conseguiu atingir os seus objetivos. Para que esse processo ocorra, qual a prática de leitura mais apropriada? Vamos pensar um pouco. Para que o leitor compreenda o texto, e aqui nós podemos nos colocar no lugar do leitor, nós somos leitor agora. Que prática de leitura que seria mais apropriada para que eu, enquanto leitor, para que você, professor, enquanto leitor, compreenda o texto adequadamente, para que construa uma ideia sobre o conteúdo do texto lido e para que vá extraindo dele o que lhe realmente interessa de acordo com os seus objetivos elencados para essa leitura. Com a sua experiência, professor, qual é a prática de leitura mais apropriada para que esse processo se dê da maneira mais eficiente e qualificada possível? Para que esse processo ocorra, faz-se necessária uma prática de leitura precisa, que permita o avanço e o retrocesso, que permita parar, pensar, recapitular, relacionar a informação com o conhecimento prévio,
formular perguntas, decidir o que é importante e o que é secundário. Com toda a nossa experiência de leitores que gostamos de ser e de leitores também enquanto professores que precisamos ler para explicar algo para o aluno, para preparar aula para os nossos estudantes. Que prática de leitura que nós realizamos? Qual é a prática nesse contexto que permite recorrer ao que nós já lemos, que permite avançar, que permite refletir, que permite relacionar a informação com o nosso conhecimento prévio? Qual é a prática? Uma prática muito eficiente é a leitura individual. Pois, se a leitura é um processo, o movimento de ir e vir, a leitura individual me permite muitas vezes ir além daquilo que eu estou lendo. Porém, se ficou algo duvidoso no momento dessa leitura, eu posso também voltar algumas linhas anteriores, algum capítulo anterior ou alguma página anterior. Então, ela me dá essa flexibilidade, ela me dá o movimento de ir e vir, para que eu tente captar o que ficou faltando para que a minha compreensão se dê de maneira eficiente para que eu atinja o objetivo que eu estipulei para a minha leitura. A leitura individual, como o próprio nome já nos fala, é do indivíduo. É um processo interno, é um processo dele. Mas, segundo Isabel Soler, é um processo que deve ser ensinado. Sendo assim, como ensinar de maneira eficiente e significativa aos estudantes o processo da leitura individual? Como estimular os estudantes em nossa atualidade para desenvolverem não apenas o gosto pela leitura, mas para se lançarem para uma leitura de qualidade significativa por meio da leitura individual. E aqui nós vamos entrar na leitura no contexto da escola. Até então, nós conversamos um pouquinho sobre o que é ler e ficamos um pouco no contexto da sala de aula. Porém, agora nós vamos trazer essa reflexão para a escola, a leitura na escola. Segundo a autora, um dos múltiplos desafios a ser enfrentado pela escola é o de fazer com que os alunos aprendam a ler corretamente. Diz ainda que não utilizamos a leitura
quanto poderíamos e que, de qualquer forma, não lemos muito. Sendo assim, aqui nós propomos uma reflexão. O que eu, enquanto professor, entendo por ler corretamente? O que o ato de ler corretamente significa para a vida escolar ou social dos estudantes? De que maneira esse ler corretamente vincula-se ou relaciona-se com as habilidades de leitura e escrita que estão propostas para serem desenvolvidas na aplicação do currículo vigente? Qual é a responsabilidade da escola como um todo para que os alunos aprendam a ler corretamente? Isabel Soler também traz em seu livro que o problema da leitura na escola se situa de algumas maneiras. E agora nós vamos ver algumas dessas maneiras. Na própria conceitualização do que é a leitura. Para mim, enquanto professora, para você enquanto professor, qual é o conceito de leitura que nós temos? Nós, professores de língua portuguesa, que, de uma maneira ou de outra, ensinamos ou tentamos ensinar os alunos a lerem. Qual é o conceito de leitura que nós temos? É possível conceituar a leitura? E de que maneira que eu conceituo a leitura para os estudantes? E qual será o conceito que os alunos têm da leitura que lhes é ensinada e por eles realizada? Da forma em que é avaliada pelas equipes de professores. A leitura é avaliada? De que maneira que ela é avaliada? Quais os critérios de avaliação que são utilizados? Com quais objetivos? E baseados em que estão esses critérios de avaliação? A leitura precisa ser avaliada? Por quê? Para quê? Do papel que ocupa no projeto curricular da escola. Qual o papel que a leitura ocupa no projeto político da escola ou no projeto pedagógico da escola? E em meus planejamentos, qual é o papel que a leitura ocupa? Ou qual é o papel que ela deveria ocupar? Dos meios que se arbitram para favorecê-la. Quais meios são estabelecidos para o favorecimento da leitura em todo o ambiente escolar? Uma vez que a leitura tem significado relevante para a vida do indivíduo,
como que essa leitura é favorecida em todo o ambiente escolar. Das propostas metodológicas que se adotam para ensiná-la. Quais as propostas metodológicas existentes na escola para que a leitura seja, de fato, ensinada, praticada e incentivada? Apenas pelos professores de língua portuguesa? Apenas pela coordenação escolar? Ou as propostas metodológicas, elas aparecem em todo o contexto escolar? A leitura, um objeto de conhecimento. O que está por trás deste objeto de conhecimento? O que significa a leitura ser um objeto de conhecimento? O quanto eu quero conhecer esse objeto? Para que eu quero conhecer esse objeto? Quem é esse objeto de conhecimento? A leitura e a escrita aparecem como objetivos prioritários na educação. Ambas só aparecem ou são mesmo tratadas como objetivos prioritários na educação? Se são tratadas, como estão sendo tratadas? A leitura e a escrita, de fato, são priorizadas na escola? De que maneira que elas estão ou são priorizadas na escola? Um objetivo importante nesse período escolar é que as crianças aprendam progressivamente a utilizar a leitura com fins de informação e aprendizagem. Nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, enfim, nossos estudantes, eles têm noção de que eles podem, que eles devem utilizar a leitura com fins de informação e, consequentemente, com fins de conhecimento e aprendizagem? Se eles ainda não têm essa consciência, de que maneira que nós podemos contribuir para que eles realmente adquiram essa consciência? Será que os alunos ainda estão com aquela mentalidade que vão apenas ler um texto porque o professor mandou? Vão apenas ler um ponto para responder um questionário? De que maneira nós podemos reverter esse pensamento, caso ele ainda paire em alguns alunos? Nós temos agora uma sequência de leitura que a autora traz como uma exemplificação em seu livro. Eu gostaria de sugerir aos professores que, ao ler
essa sequência de leitura, verifiquem o que ela tem de familiar, seja na sua vida de estudante lá atrás, seja na sua vida de leitor, seja na sua vida de professor. Temos aqui uma sequência de leitura, onde o aluno, dado um texto a ele precisa seguir esses passos. Leitura em voz alta pelos alunos de um determinado texto. Elaboração de diversas perguntas relacionadas ao conteúdo do texto. Preenchimento de uma ficha de trabalho, mais ou menos relacionada ao texto lido e que pode abranger aspectos da sintaxe morfológica, ortografia, vocabulário e, eventualmente, a compreensão leitora. Aqui, nós temos agora uma reflexão sobre a sequência lida anteriormente. Depois de ler essa reflexão, eu sugiro que vocês pausem o vídeo uns 2 minutinhos para vocês fazerem algumas anotações, algumas considerações. Recorrendo à sua época de estudante ou atualmente como professor, em que essa sequência lhe é familiar? Ao ler essa sequência, quais pensamentos que ela lhe trouxe? Quais sentimentos, quais conhecimentos prévios que ela disparou? Que sensação que ela trouxe? E o que mais você quiser anotar? Ou seja, quais sentimentos que essa situação, que essa sequência de leitura lhe trouxe? Sentimentos, lembranças. Você já conhecia uma sequência assim? Retomando, depois de vocês concluírem as anotações, agora nós trazemos algumas considerações da própria autora. De acordo com Isabel Soler, encontramos essa sequência de leitura ao longo do ensino fundamental e também no ensino médio. Porém, não quer dizer que esse seja o tratamento que a leitura recebe na escola. O texto escrito é um recurso de primeira linha em quase todas as áreas. Fica claro aqui para nós, nesse momento, que Isabel Soler, ela percorreu algumas escolas ao longo do tempo que ela estava dedicando para a escrita desse livro, porque ela queria trazer algo que realmente expressasse o que acontece ou o que acontecia nas escolas à época, né? Então, por isso que ela começa lá a frase com encontramos essa sequência de leitura ao longo do ensino fundamental e também do médio. Outra informação que ela traz resume bastante o que é indicado nas orientações usadas nos diversos materiais didáticos, ou seja, aí também nós
temos a compreensão de que ela também pesquisou nos diversos e mais diferentes materiais didáticos disponíveis, tanto para o ensino fundamental e para o ensino médio. E aqui eu achei interessante, porque quando eu li o livro, eu até anotei ali, porque no livro vem recorrente, né, no texto, né, vem no corpo ali do texto, e eu marquei ali, modelo de trabalho de leitura, né, que é uma sequência, né, porque no livro não aparece como eu coloquei aqui no slide, né, mas me lembrou dos livros que eu utilizei na escola, enquanto aluna, me lembrou de alguns livros, de alguns materiais didáticos também, de quando eu estava em sala de aula, que eu trabalhava, desenvolvia algumas coisas sobre leitura com os alunos, né? Enfim. Então, querendo ou não, quando a gente está fazendo um estudo assim, com um livro que a autora vai, pesquisa nas escolas, conhece o material, então a gente também começa a se ver um pouquinho nesse contexto, né? E a gente consegue perceber onde que ela quer chegar com algumas considerações. Bem, continuando. Há pouco espaço para as atividades destinadas a ensinar estratégias adequadas para a compreensão de textos. Vocês também perceberam isso? Quando vocês leram lá aquela sequência? Bom, foram essas as considerações da autora. Agora, de acordo com essas considerações e recorrendo às suas experiências de estudante e de professor, você considera essa sequência uma sequência de um processo de leitura ou de uma avaliação da compreensão leitora? Aqui também eu sugiro que você anote as suas impressões. Pronto? Se considera uma sequência de processo de leitura, quais os pontos que corroboram para isso? Já se considera uma sequência de avaliação da compreensão leitora, quais os pontos que comprovam isso? Depois de anotarmos as nossas impressões sobre os questionamentos, vamos à consideração a respeito disso, de acordo com Isabel Soler. Segundo Isabel Soler, essa atividade se refere, nesse caso, à avaliação da compreensão leitora. E vamos ver por quê. Pois não se intervém no processo que conduz ao resultado, não se incide na evolução da leitura para proporcionar guias e diretrizes que permitem compreendê-la. Em suma, não se ensina a compreender. E isso, de fato, nós vemos lá, né? Isabel faz mais algumas considerações. Vamos lá. Isabel ainda menciona que outras atividades realizadas na escola centram no resultado da leitura, não em seu processo, e não ensinam como se deve atuar no mesmo. E,
Quando a leitura é considerada um objeto de conhecimento, seu tratamento na escola não é tão amplo como seria de se desejar e que em muitas ocasiões a instrução explícita limita-se ao domínio das habilidades de decodificação. E quando isso acontece muitas vezes, a leitura deixa de ser um meio para a realização da aprendizagem. Ressalta ainda que é possível ensinar aos alunos outras estratégias que propiciem a compreensão leitora e a utilização do que foi lido para múltiplas finalidades. A literatura disponível indica que as intervenções destinadas a fomentar estratégias de compreensão, ativar o conhecimento prévio relevante, estabelecer objetivos de leitura, esclarecer dúvidas, prever, estabelecer inferências, autoquestionar, resumir, sintetizar, são pouco frequentes ainda nas escolas. Sendo assim, o que pode ser feito para que os estudantes aprendam a ler e utilizem a leitura para, de fato, aprenderem? Como que nós, professores, podemos despertar nos estudantes a consciência de que eles podem fazer a diferença em sua aprendizagem e em seu conhecimento por meio da leitura? Encerramos aqui, então, a nossa TPC formativa. Agradeço a presença de vocês, mesmo que virtual, neste momento, que é necessário para todos nós. E eu desejo que vocês tenham aproveitado um pouco essas reflexões, as considerações trazidas pela autora do livro, e que os comentários de vocês abaixo também são muito bem-vindos. Se vocês quiserem compartilhar conosco algumas reflexões que vocês tiveram, nós ficaremos muito contentes e, na medida do possível, nós vamos respondendo também. Nos colocamos à disposição de vocês para esclarecimento de alguma dúvida e em breve nós teremos a continuação dessa TPC formativa. Um grande abraço, fiquem bem. E aqui eu deixo mais uma palavra que eu sempre costumo falar. O melhor sempre acontece em nossas vidas. Um grande abraço. Comitê MMR da Diretoria de Ensino Região de Mojimirim. Denise Camargo Comide, Rosimeire Barbosa, Rosimeire Matos, Giovana Souza, Gilsara Cavalcante de Lima Bandeira, Patrícia Nora Guarizo Toloto, Regina Nava Santos, Silvia Helena Soares e Simone Aparecida Francisco Scheid. Muito obrigada pela participação de todos. Um grande abraço.